feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito no nosso meio. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações esta noite. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale com cada um dos Teus filhos. Eu peço que o Senhor use a minha vida, que o Senhor me capacite para pregar a Tua palavra e ser um instrumento Teu nesse lugar, Senhor, para abençoar vidas. Eu abençoo todos que estão aqui, todos os nossos visitantes. Senhor, que o Senhor cumpra a Tua vontade, os Teus planos e os Teus propósitos nesse lugar esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém? Aleluia. Eu queria dizer para vocês, amados, que todo ano a associação que a Igreja Cristã da Família de Santos pertence, que é a Associação das Igrejas Cristãs da Família, todo ano nos últimos anos, ela tem lançado um tema. E graças a Deus, sempre um tema que é buscado com muita coerência e sem nenhum exagero, né? E temas para que nós estejamos refletindo na palavra de Deus e na missão, na vocação que Deus tem para as nossas vidas. E eles fazem isso com muita oração, com reflexão. E eles chegaram neste tema para este ano, que vai ser o foco da nossa igreja, que é perseverando unânimes. Perseverando unânimes. E este foco está baseado em Atos 2, 42 a 47. E você não precisa abrir a sua Bíblia. Nós vamos ver isso através do vídeo que a associação preparou, um vídeo institucional sobre esse tema. Perseverando unânimes. Glória a Deus. Ficou bonito o vídeo, né? E esse tema, esse versículo, ele tem falado muito, principalmente o propósito dele tem falado muito aos nossos corações. Eu confesso que eu gostei muito do tema que foi escolhido. E quando eu vejo o vídeo, vejo o versículo-chave, eu não posso deixar de pensar em grupos familiares, ou pequenos grupos, ou células, ou pequenas famílias, como nós chamamos. Né? Eu olho para esse vídeo e eu penso nos irmãos reunidos em casas, os irmãos compartilhando a palavra, uns abençoando os outros. E queria lançar um desafio para você esse ano, que você começasse a participar de um grupo familiar, que nós chamamos nesta igreja de pequenas famílias. Que você passe a ter comunhão com os irmãos, tenha a oportunidade de ser abençoado e também de ser uma bênção na vida de alguém. Amém? Então tenha isso como um desafio para você. E aproveitando o foco da igreja de 2017, hoje eu quero falar justamente sobre esse tema, que é uma qualidade fundamental que todo cristão deve buscar, todo cristão deve entender e que nos ajuda a suportar as pressões desta vida. Quem não tem pressão? Quem nunca passou por pressão? Não é verdade? Quem nunca passou por uma pressão na sua vida? Situações que nos pressionam.
né? Que nos deixam com temor, com medo, com dúvidas, que nos roubam o sono, que nos fazem pensar no futuro com temor. São pressões. Então essa qualidade nos ajuda a suportar as pressões e nos ajuda a chegar até o fim. Amém? Que é justamente a perseverança. Todos nós precisamos de perseverança. Fala para quem está do seu lado. Você precisa de perseverança. Romanos, eu queria começar falando usando o texto de Romanos, que está em capítulo 5, a partir do versículo 1. Não sei se os irmãos vão pôr aqui na tela. Mas eu acho muito bom que você abra a sua Bíblia, ou sua Bíblia digital. E que você realmente abra a sua Bíblia, o seu celular na Bíblia, se você tiver com ele. Amém? É engraçado. Mas eu falo sério, né? Que você não abra no Facebook, nem o WhatsApp, nem fique mandando mensagem para o irmão que está na outra fileira. Essa pregação está chata. Acho que eu vou levantar. Vamos sair daqui. Vamos embora. Não faça isso, amém, queridos? Isso é pecado. O anjo do Senhor está aqui vendo o que você vai escrever aí no teu WhatsApp. Aliás, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares, ele tem todo o poder e ele sabe de todas as coisas. Então, cuidado com o que você escreve no seu celular, né? Amém? Então, isso aí. Use o seu celular agora, né? Só para abrir a Bíblia. Se possível, coloca ele aí no modo avião. Vamos voar. Amém, queridos? Romanos 5, a partir do versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Amém? Amém. Talvez você tenha uma tradução que diz, em vez de perseverança, paciência. Mas é perseverança. É a palavra para esse texto. Na revista corrigida está como paciência. Mas a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Amém? E para nós, só para você saber, essa palavra esperança, no substantivo grego traduzido, significa capacidade de aguentar ou manter-se firme diante das dificuldades. Bonito, né? Capacidade de aguentar ou manter-se firme diante de dificuldades ou diante das dificuldades. Então, por isso, todos nós precisamos dessa qualidade nas nossas vidas. Hoje nós cantamos músicas aqui que claramente elas nos mostram como a esperança, como a perseverança é tão importante na nossa vida. Amém? Sem perseverança, nós não podemos suportar a pressão. Eu já preguei aqui sobre pressão. Que produz ou manifesta em nós poder de Deus. Quando nós somos pressionados e nós perseveramos, né? Podia falar aqui sobre pressão. Eu já preguei várias vezes sobre pressão. Né? Falei da panela de pressão. Se você aquecer água numa panelinha, aquela água só vai virar vapor. Mas se você puser aquela água numa panela de pressão, ou numa caldeira de pressão, ela vai produzir força, energia. Na verdade, a ponto de a pressão do vapor
A pressão da água, ela faz um trem se locomover, ela faz um barco a vapor imenso se deslocar e durante vários quilômetros, né? E tudo isso por causa da pressão. Mas ela precisa ser condensada. Mas eu não vou falar sobre pressão. Mas aqui nós descobrimos um princípio muito importante que operava profundamente na vida da igreja primitiva. E por ser princípio, ele opera ainda hoje nas nossas vidas. A igreja que vemos na Bíblia, a igreja bíblica, a igreja dos tempos de Jesus, principalmente nos tempos de Jesus, a igreja de Atos, era uma igreja cheia de tribulação, uma igreja cheia de perseverança, uma igreja cheia de experiência e uma igreja cheia de esperança no Senhor. E cheia do Espírito Santo, cheia de frutos, cheia de dons. O sobrenatural operava frequentemente na vida deles. Então, quando você lê o livro de Atos, você vai ver lá quantos testemunhos de uma igreja que estava passando por tribulação, e por causa disso eles perseveravam para continuar firmes na fé, e por isso eles tinham experiências, e essas experiências produziam esperança na vida de todos eles. Você vê Pedro e João na Porta Formosa, lá no capítulo 3, entrando para orar na hora nona, e um coxo pede para eles uma moeda, pede uma esmola. Eu lembro de uma vez, um pastor pregando sobre o assunto, e ele falou assim, se Pedro e João tivessem dinheiro, ou se tivessem dado a esmola, aquele homem ia continuar coxo. Mas eles não tinham, porque eles não estavam mentindo. Pedro olhou nos olhos do coxo e disse, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou. Levanta em nome de Jesus Cristo. E o homem foi curado. Amém? E o poder de Deus se manifestava. A glória de Deus era derramada. Os irmãos eram perseguidos e quando eles iam orar e pedir, depois de serem açoitados, eles oravam pedindo para Deus os livrar das tribulações e para que eles não fossem mais perseguidos, certo? Não. Eles não faziam isso. Eles agradeciam a Deus pelo privilégio de serem sido açoitados por causa do nome de Jesus. Eles eram malucos? Não, eles amavam muito a Cristo. E pediam, Senhor, nos concede ousadia para continuar pregando o Evangelho. Mesmo no meio de ameaças e perseguições. E numa destas vezes que eles oraram pedindo para Deus, para que Deus lhes desse ousadia e coragem para pregar o Evangelho, o templo tremeu. O lugar onde eles estavam tremeu. Um terremoto, um tremor de Deus. Manifestação do poder de Deus. Vocês já imaginaram isso aqui, irmãos? Tremendo. E não cair nada. De preferência. Né? Só para Deus manifestar o seu poder. Enfermos eram curados. Pedro e João foram presos. E um anjo os liberta da prisão. De forma milagrosa, sobrenatural. Pedro de novo é preso e é solto milagrosamente. Filipe é trasladado. Ele está num lugar, de repente está em outra cidade. Que coisa, irmãos. Tremenda. Teletransporte. Né? Já existia naquele tempo. A gente tem visto no Star Trek, né? Teletransporte, eles entram ali naquele negócio, de repente eles saem da espaçonave e aparecem no planeta X. São teletransportados. O que aquilo é fantasia. Mas na Bíblia era real. Então, coisas tremendas, milagres, coisas sobrenaturais. Porque eles suportavam a pressão. Podia falar de Paulo e Silas presos e sendo soltos depois. E muitas outras situações onde eles experimentavam o poder de Deus. E
Só que a igreja era muito perseguida. Havia muita perseguição, não era fácil. As coisas para eles não eram fáceis. Ser cristão era viver perigosamente. Em alguns casos, era ter uma sentença de morte sobre a sua vida. Quando Paulo se converteu e começou a pregar o evangelho, primeiro ele assustou os cristãos, que não acreditavam que ele tinha se convertido, porque ele era o maior perseguidor dos cristãos na época. Ele era o top, né, no ranking de perseguição de cristãos daquele tempo, que não existia, mas se existisse, ele seria o primeiro. Os perseguidores de cristãos na época iam ter Paulo como seu ídolo. Eu quero ser que nem Paulo, né? Quero perseguir cristão que nem... Se houvesse, mas não existia. Só para você entender. E aí ele se converte. Também de forma sobrenatural. Porque o próprio Jesus fala com ele, quando ele estava indo para Damasco. E ele fica cego 3 dias. E de forma sobrenatural ele é curado da cegueira. E ele começa a pregar o evangelho. E ele começa a pregar o evangelho e começa a ser perseguido pelos fariseus. Que antes o tinham como ídolo, agora eles o têm como inimigo número 1. Numa dessas prisões de Paulo, porque ele foi acusado de tudo quanto é mentira, para que parassem com o seu trabalho, o seu trabalho evangelístico, 40 homens fizeram um jejum e um voto. Aliás, fizeram um voto. 40 homens fizeram um voto de não comer até matarem Paulo. Muita perseguição, amém, queridos? Muita luta. Você já pensou? Você ter no seu encalço homens que estão dispostos a fazerem um jejum desse, decididos e achando que estavam servindo a Deus. E quando vinha a perseguição, Atos 8, 1-4 fala que eles foram perseguidos. Né? Quando mataram Estevão, e Paulo concordou com aquela morte, inclusive colocaram as roupas de Estevão aos pés de Paulo, demonstrando ali como se ele fosse o maioral ou que estava ordenando ou dando toda a condição para que aqueles homens fizessem aquilo. Se lançou uma grande perseguição sobre os cristãos. E aí eles precisavam se reunir escondidos. Os soldados entravam pelas casas, prendendo os irmãos, eram mortos pela espada, esquartejados, enforcados, crucificados, jogados em óleo fervendo, iam para a arena dos leões e etc. E por que eles suportavam tudo isso? A resposta é, porque eles perseveravam em tudo no Senhor. Como a gente acabou de falar, é a capacidade de aguentar ou manter-se firme diante das dificuldades. Em Romanos 5, essa sequência que Paulo menciona, em Romanos, ela deveria ser comum em nossas vidas. Porque nós vivemos e cremos no mesmo evangelho. Amém? Tribulação, perseverança, experiência e esperança. E eu queria dizer para vocês, amados, que há momentos na nossa vida que o cristão passa lutas e tribulações que ninguém fica sabendo. Não é? Você poderia concordar assim. Você não passa por situações na sua caminhada com Cristo, coisas difíceis, que às vezes ninguém fica sabendo. Dá vontade de largar tudo. Você fica desesperado. Não é? Você talvez diga, você pensa, sei lá, em sair da igreja, abandonar a fé. Por quê? Porque a pressão é grande. Porque a tribulação é grande. Você nunca passou por isso? Se você nunca passou por isso, é um santo. Mais santo do que eu. Há situações que de tempos em tempos atacam uns mais, outros menos. Né?
Situações que nos levam a questionar um monte de coisa. Onde Deus está? Você nunca falou isso? Cadê Deus que está me deixando passar por esta situação? Você nunca falou isso, irmão? Onde Deus está? Será que Deus está comigo? Será que eu vou ver as promessas de Deus se cumprirem em minha vida? Do jeito que a coisa anda, é melhor eu morrer. Você já falou isso? Eu conheço um monte de gente que já falou isso. Eu preferia a morte. E quando vem, olha irmãos, quando vem tribulação, para não dizer eu, as pessoas falam cada coisa que eu vou te contar, viu? Eu costumo dizer que Deus tem cada filho que, olha, só Ele veio para aguentar. Amém? Só Deus para aguentar. Será que vale a pena servir ao Senhor? Eu queria dizer para você, irmãos, que quem nunca passou por uma tempestade? A gente pregou aqui, há menos de um ano, teve 2 mensagens aqui na igreja sobre tempestades. Eu preguei uma vez, o Sandro pregou outra. 2 versões sobre tempestades. As 2 matam. As 2 deixam a pessoa desesperada. Né? Mas as 2, nós vemos Deus trazendo socorro. O refrigério. Então você pode ouvir. Está lá no canal do YouTube da igreja. Estão lá as mensagens sobre tempestade. Mas tempestade, amados, a gente tem um monte de exemplo na Bíblia sobre tempestade. Só de Jesus e os apóstolos tem 2. Paulo passou por uma tempestade. O barco de Paulo levando ele para Roma. Não ouviram o que o Paulo estava dizendo. E o barco entrou numa tremenda tempestade. E nos tempos bíblicos, a Bíblia que usa as situações da natureza, muitas vezes como figura para a nossa vida, para aquilo que nós passamos. E nos tempos bíblicos, irmãos, hoje você entrar nos navios mais modernos, entram em tempestades, e eles com certeza têm muito mais condições de passarem pelas tempestades. Mas naquele tempo, quando um barco ou um navio, né, que eram de pequeno porte, eles entravam numa tempestade, não tinham o que fazer. Não dava para lutar contra a tempestade. O que fizeram os marinheiros? Marinheiros é quem sabe dirigir navio. Certo? São experientes, conhecem o mar, conhecem o barco, já passaram por diversas situações. Quando chegam na tempestade, eles estão lá com Paulo, o que diz? Que eles largaram os lemes. Largaram tudo e ficaram à deriva. E disseram, pensaram com atitude, não tem nem o que fazer. É esperar e ver o que vai dar. É esperar e ver o que vai dar. A única coisa que Paulo disse, não pule do barco. Não saia do barco. Eu entendo isso como, persevera. Continua aqui, no barco. Que o Senhor vai trazer salvação para todo mundo. Tentaram sair do barco, Paulo avisou os soldados, é o seguinte, fala para esses homens aí, não fugirem. Se eles fugirem, eles vão morrer. Quem pular do barco, morre. Fica com Jesus. Amém? É um recado para nós. Depois o barco se espatifou e Paulo disse, vai todo mundo ser salvo com um pedaço de barco. Os pedaços do barco, os destroços do barco vai salvar todos. Todos foram salvos, nenhuma vida se perdeu. Ou seja, Paulo estava dizendo, não larga do barco, de forma nenhuma. Nem quando ele se espatifar. Porque o Senhor vai salvar todo mundo. Então devemos perseverar no meio das lutas. Não é verdade? Tem que ser assim, meu irmão. E essa sequência de Romanos 5, que vai ficar bem gravada na nossa mente hoje, tribulação, perseverança, experiência e esperança, nós encontramos na vida de todos os servos de Deus. Na vida de todos os servos. Né? Eu estava escrevendo essa mensagem e eu escrevi, nós encontramos na vida de vários servos. Depois eu olhei e falei, não, é na vida de todos. Todos.
os servos de Deus. Todo mundo passa por isso. Não tem escolha, não tem mais bonito. Vai todo mundo passar. E quando você lê a palavra de Deus, você vê o exemplo. Semana passada o Sandro pregou sobre ter esperança. Tenha esperança. Quem lembra? Uma mensagem abençoada. Tenha esperança. E ele citou Lamentações 3. E eu consigo perceber isso nas palavras do profeta Jeremias. Né? Eu consigo perceber ali. Eu leio aquele texto de Lamentações 3, 22 a 24, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Então você lê aqui: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se é situação de consumir, é de muita tribulação. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Eu vejo aqui as tribulações. Tribulações. Novas são cada manhã. Cada manhã. Dia após dia. A misericórdia do Senhor se renovando dia após dia. Eu vejo aqui a perseverança. Porque há situações na nossa vida que só sobra a misericórdia de Deus. Quando você está numa grande luta. E dia após dia você tem que confiar que Deus está cuidando de você. Amém? Grande é a tua fidelidade. Aqui eu percebo a experiência. Por quê? Porque quem conhece a fidelidade do Senhor é quem perseverou no Senhor. Quem sabe que Deus é fiel é quem viveu situações onde viu Deus ser fiel na sua vida. E você só vai ver situações onde Deus é fiel na sua vida se você perseverar. E você vai ver a fidelidade dele de diversas formas. Às vezes fazendo aquilo que você não esperava. Ou que você não queria. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Ficou fácil, né? Quem espera no Senhor é porque tem esperança. Amém? Passou por tribulações, perseverou, aguentou, suportou. Viu a vitória, viu a solução, viu Deus tratar do problema. Ganhou experiência. Quando você ganha experiência, você passa a ter esperança. E quando você passa por tudo isso, e você conta o que Deus fez na tua vida, você inspira os outros a terem esperança também. As pessoas olham e falam: puxa, Deus fez na vida dele, então vale a pena perseverar. Eu vou suportar. Se ele suportou e Deus respondeu para ele, eu vou suportar também, Deus vai responder para mim. Amém? O teu testemunho gera perseverança na vida dos outros. Para que eles também tenham experiência e eles também possam ter esperança. Glória a Jesus. Isaías nos mostra que a vida é cheia de situações difíceis. Muito difíceis. Mas Deus nos avisa que elas virão. E quando elas chegarem, devemos ter perseverança, pois Ele também avisa: eu vou estar com vocês. Ele diz que Ele vai passar junto conosco nos momentos de dificuldade. Isaías 43, 1 a 2 diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Então a gente pode mudar o nome aqui. Deus estava falando com Jacó, estava falando com Israel, mas o Senhor pode falar, né? Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Sandra, e que te formou, ó Nando. Falei porque os dois estão aqui pertinho de mim. Quando você vai falar, ele gosta mais deles. Escolhi os mais perto. Não temas, porque eu te remi.
Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Deus conhece o teu nome. Deus conhece o teu nome, querido. E Ele diz que vai estar com você. Deus sabe o teu nome. Amém? Deus conhece o teu nome, Ró. Ele sabe o teu apelido e sabe o teu nome. Rosângela. Deus conhece a Júlia. Deus sabe o que está no coração dela. Amém? Deus conhece o Denner. Deus conhece o seu Pedro. Amém, queridos? Deus conhece todos. Ele chama vocês pelo teu nome. E ele diz, eu te remi. Eu chamo você pelo teu nome. Tem 2 Pedro aqui hoje. Que eu me lembre. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Glória a Deus. Mas vai passar. Porque faz parte. Se não tiver isso, irmãos, não tem perseverança, não tem experiência, não tem esperança. Não tem testemunho para contar. Não tem vitória. Não tem nada. Jesus foi para o deserto, jejuar 40 dias. No final dos 40 dias, quem que apareceu? Oferecendo pão, oferecendo para ele. Fala, você tem poder, transforma aí essas pedras em pão. Tentação. Jesus perseverou. E ainda pôs o diabo para correr. Amém? Nós devemos agir da mesma forma. Quando o diabo vir com as ofertas deles, na hora em que nós estivermos mais necessitados. Deixa de perseverar, larga de ser besta. Para que ser honesto? Para que uma mentira só? E você sai disso rapidinho. É só fazer isso, ó, tudo resolvido na tua vida. Acabou a aflição. Ninguém vai ver. Temos que perseverar até o fim, amém, queridos? Glória a Deus. Podia falar aqui de Paulo, 2 Coríntios 11:16, tudo o que ele passou, os naufrágios, os açoites, desceram ele pela escada, já pensou? Desceram ele pelos muros, dentro de um cesto, porque iam matar ele. Perseguição, ele fala, entre os falsos irmãos. Tudo isso ele passou e continuou perseverando e pregando o evangelho. A palavra de Deus nos mostra que Davi tinha total confiança de que Deus estaria com ele nos momentos mais tenebrosos. Momentos em que não conseguimos ver nada e ainda sentimos medo do que pode nos acontecer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Deus está contigo nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais tenebrosos. Ele está com você, querido, para te livrar, para te ajudar. Para te dar paz. Precisamos de perseverança, amados, para sermos transformados. Quem não tem perseverança, larga tudo, para o processo. Não aguenta, não consegue. O processo de transformação não termina. Porque a pessoa está sempre deixando tudo. A maioria das pessoas são imediatistas. Quer tudo para ontem. A Bíblia conta a história de José do Egito. Uma parte da vida, eu não vou contar a história de José do Egito. A maioria de vocês já ouviu bastante. Só vou contar um pedacinho que vocês conhecem também, né? Que uma parte da vida dele, ele foi vendido, virou escravo, estava lá no bem bom com o pai dele, era o filho preferido, de filho preferido, em poucos meses ele vira escravo. Vai para a casa do Potifar, e lá na casa do Potifar, ele começa a se dar bem. Escravo, o Potifar vê que ele tem habilidades de administrador, talento para administrar, responsável de confiança, e ele começa a se dar bem ali.
na casa do Potifar. Só que aí, o que acontece? A esposa do Potifar põe os olhos nele. Vê que ele é bonito, inteligente, jovem, e ela é uma pombagira. Ela começa a dar em cima dele. E começa a seduzir ele. Todo dia. Vem deitar comigo. O teu patrão não está aí, larga de ser trouxa. Né? Eu imagino o que ela falava para ele. Naqueles tempos, né? Era outro linguajar. Não devia ser o de hoje. Mas devia incitar ele. Você é um frouxo. Né? Devia falar um monte de coisa para mexer com o orgulho dele. Ah, você vai ver quem é o frouxo aqui, agora eu vou aí. Entendeu? Mas ele continuou firme. Sabe o que é isso, queridos? Perseverança. Perseverança. José estava ali como escravo. Ele não sabia o que lhe aguardava o futuro. Nós sabemos. A gente leu. Nós sabemos aonde ele chegou. Mas ele não sabia. Ele nem imaginava o que Deus iria fazer com a vida dele. Mas ele sabia que, uma coisa ele sabia que ele devia temer a Deus. Ele aprendeu isso com o pai dele. Ele sabia que tinha um Deus, que era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que guiava a sua família. E que havia um propósito de Deus para a sua família. E ele era o filho mais responsável. Certamente o seu pai o ensinou a temer a Deus. E ele temia. E ele temia a Deus quando ninguém estava vendo. Ele perseverava em Deus quando ninguém estava olhando. Quando ele estava sozinho naquela casa. E ninguém estava vendo. Ele poderia ir lá tirar uma lasquinha da mulher. Ele podia cair com ela. Ninguém está vendo. Vou ficar aqui mesmo. Vou ser escravo aqui o resto da vida. Pelo menos vou satisfazer aqui, né? Vou ficar em adultério com essa mulher. Se era a mulher do patrão, devia ser bonita, porque o Potifar não ia arrumar uma mulher feia. Devia ser perfumada, bem arrumada. Certo? Devia ser tentadora, porque senão também não tinha graça, né? Se fosse um turuguzu, aí todo mundo falar, era essa aí, até eu, não ia querer nada com ela. Você pode dizer. Mas certamente devia ser uma mulher que valesse a pena ele suportar a tentação. Amém? Então, José sabia que ele devia temer a Deus. Sabia que adultério era pecado até no seu tempo. Ele sabia que sexo fora de um casamento era errado. Sabia que devia respeito e fidelidade ao seu Senhor. E ele era alguém de um espírito, de um caráter muito nobre, porque ele falava para a mulher, olha aqui, é o seguinte, o meu Senhor me colocou tudo aqui sob a minha responsabilidade. Tudo aqui, eu tenho domínio sobre tudo, menos você. E ele confia em mim, que eu não vou tocar em você. O cara era de um caráter excelente. Que Deus levante no nosso meio hoje jovens com esse caráter, amém? Homens e mulheres com esse caráter excelente. De serem fiéis a Deus quando ninguém estiver vendo. Suportar as tentações, as paixões da mocidade quando ninguém estiver vendo, ninguém estiver olhando. Porque você não sabe o que Deus vai fazer com a sua vida. Não pense que a tua vida acabou, não tem mais nada para acontecer na sua vida. Deus tem muito para fazer, irmãos. Muito. Eu às vezes costumo usar um seguinte exemplo. Se você puder procurar na internet a história de um pastor chamado Enéas Tognini. A gente fala Tonini, né? Se escreve Tognini com G mudo. Enéas Tognini. Ele foi presidente da Escola de Teologia dos Batistas, lá nos anos 60. Com 50 anos, ele teve um avivamento na vida dele.
praticamente, bom, com 50 anos você pode estar pensando, né? O cara está velho, né? Já passou. Irmãos, a obra de Deus na vida dele praticamente começou com 50. O que Deus tinha para fazer. Ele morreu com 100. Ele pregou o evangelho até o fim da vida. Ele morreu acho que faz 1 ou 2 anos. Até os 100 anos. Então, meu irmão, eu quero dizer para você que nunca pense que o que Deus tem para fazer na tua vida acabou. Deus tem muito para fazer em você e através de você, amém? Então vale a pena perseverar. Então, amados, para o José do Egito, estas coisas eram suficientes. Eram suficientes para ele perseverar em se manter longe daquela mulher, a ponto de sofrer injustiça por ser íntegro e até ir para a cadeia. Ele foi para a cadeia, porque ele foi íntegro. Alguns podem dizer trouxa. Não pegou a mulher e ainda foi para a cadeia. Lá, morar com os bandidos. Morar na cadeia, ir para a prisão no Egito, significava o quê? Ir viver com as piores pessoas que existiam no Egito. Certo? Quem estava na cadeia do Egito? Florzinha de Jesus? Não é? Então, bandido, irmãos, naquele tempo. Gente que matava. Ainda mais naquele tempo. Gente que matava. Gente que tinha ódio, tinha raiva. Porque, normalmente, eles eram mortos, né? Se estava vivo, é porque matou poucos, talvez. Matava lá. Então, amados, eu pergunto para você, imagina se isto não era uma tempestade na vida de José. Eu estava lá no meu pai, eu era o filho melhor. Aí os caras me vendem, meus irmãos me vendem. Eu entro em crise, choro desesperadamente, tem misericórdia de mim, não me deixa aqui, sou vendido como escravo, vou para a casa do Potifar. Aquela mulher acabou com a minha alegria. Estava lá bem, com certeza, sendo administrador, estava vivendo uma vida melhorzinha. Tudo isso. E irmãos, eu quero dizer para vocês, isso era uma tempestade na vida dele. E hoje, muitos jovens estão deixando de andar em santidade por falta de perseverança. Parece que nada é suficiente. Para José, poucas coisas eram suficientes. E para nós? Parece que nada é suficiente para que essa pessoa se mantenha fiel a Deus. Nem Deus é suficiente, nem o Espírito Santo, nem Jesus, nem o céu, nem o inferno, nem os anjos, nem os demônios, nem as consequências do seu pecado, nem as recompensas de quem for fiel até o fim. É suficiente para perseverar. Para José, muito menos disso tudo foi o suficiente. José perseverou. Amém, queridos? Hoje o cara passa uma crise. Ele passa uma crise, ele não para de ver TV. Ele não para. O cara a cara. Desculpa, né, irmãos? O cara. A pessoa. O cidadão. A cidadã. O crente. Passa uma crise e não para de ver TV, não para de ver Netflix, não para de ver as séries, não para de ver internet, não para de ver YouTube, não para nada, não para nada. Afinal de contas eu preciso viver. Mas aí ele desconta em Deus. Não vou mais para a igreja. Para de perseverar. Desconta em Deus e desconta em quem representa Deus. Quem tiver pela frente. Pastor, pastora. Culpa é deles. Culpa é da igreja. Líder. A minha líder. Alguém é culpado. A pessoa para de perseverar. Mas não para de comer, não faz jejum, não ora mais, mas as outras, todas as outras coisas que não são espirituais, a pessoa continua. Amados, José foi para a cadeia, ou seja, mais tribulação, foi para a cadeia, foi preso, mais perseverança. Por que será? Parece que a situação é assim, na vida de muitos. Eu quero que a gente aprenda com isso aqui. Olha, tem situação que está ruim. Às vezes ela precisa ficar pior para Deus manifestar o poder dele.
Eu me lembro de um testemunho que eu contava aqui sobre missões, que a gente falava muito sobre missões na década passada. Era bom voltar a falar, amém? Então, a gente falava assim, que missões começa difícil, torna-se impossível, e aí Deus realiza. E aí Deus faz. Quantas vezes a coisa parecia que agora ficou pior ainda, aí Deus manifestava o poder dele e agia. Abriu uma porta. E às vezes, irmãos, nós precisamos entender que o caminho de Deus não é o nosso caminho. E às vezes a situação fica pior, não é para você parar, para você continuar buscando a Deus. Amém? Que isso não quer dizer que agora acabou o poder de Deus para manifestar o poder dele. Não quer dizer que agora, então, ficou pior. Se está pior, então é porque Deus não está comigo. José foi para a cadeia. E por que será que Deus permitiu que aparentemente ele afundasse mais? Não tem sentido, não é verdade? A gente sabe, né? A gente conhece o fim da história. Eu estou contando um filme que você já viu ele. Mas, irmãos, para pensar no filme. Não tem sentido porque Deus permitiu que José afundasse mais. Aparentemente, né? Mais profundo. Infelizmente, muitos preferem acreditar em um evangelho onde ser cristão é estar isento de problemas, isento de lutas e tribulações. E eu escrevi aqui a caneta, ó, nós não somos mais bonitos que ninguém. Fala para quem está do seu lado, você não é mais bonito que ninguém, meu irmão. Fala, às vezes você estava louco para falar isso para essa pessoa, você vai poder falar agora. Diz para ela, você não é mais bonito que ninguém. Você não é melhor que ninguém. No reino de Deus. Então, amado, presta atenção. Para José, o caminho para Deus cumprir os seus propósitos na vida dele passava por ir para a cadeia injustamente e depois sair de lá para governar o Egito. Amém? Passava, irmãos. Quando você olha assim, ó, você não está entendendo. Deus afundou ele mais para depois, irmãos, colocar ele lá em cima. Manifestar a glória dele. E José perseverou o tempo todo. E cumpriu os propósitos de Deus. Amém? Tem situações em nossa vida que a perseverança em Deus irá nos levar a mais provas e tribulações. Mas o que importa é que Deus cumpra os seus propósitos na nossa vida. Amém? O que importa é que Deus cumpra. Por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A gente não sabe o que Deus vai fazer amanhã. Então, meu irmão, começa a perseverar. Para de dizer que Deus não está com você. Para de dizer que Deus não te ama. Para de dizer, meu irmão, minha irmã, não é que eu fui na tua casa, não. Fique em paz. Ninguém me ligou também, viu? Pode ficar tranquilo. Para de dizer que você vai sair da igreja. Para de dizer que você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só mensagem assim que não dá mais, eu não aguento mais. Minha vida. Né? Para de falar isso, meu irmão. Começa a louvar a Deus. Por isso que Paulo diz que nós temos que nos gloriar nas tribulações. Porque Paulo aprendeu na vida dele, que sem tribulação, ele não cumpre os planos de Deus. Os planos de Deus não se cumprem na vida dele. Então, amados, perseverança não é ser acomodado, porque perseverança tem como sinônimo a paciência, a constância e trabalho. Quem persevera, trabalha, estuda, ora, busca a Deus constantemente, e ele aguarda Deus operar uma mudança em sua vida e na vida de sua família. Ele faz as coisas de forma correta. Amém? Ele aguarda que Deus vai fazer o milagre. Glória a Jesus. O perseverante, ele sofre menos em ansiedade. Todas as coisas que todo mundo sofre, ele sofre menos.
sofre menos enfermidades e ele é mais próspero. Sem dúvida nenhuma, ele vai ser mais próspero. Porque ele está perseverando. Mateus 24, 12 e 13 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aí eu vou pegar a definição de perseverança e vou colocar aqui de novo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Irmãos, eu nunca vi um tempo em que eu sou cristão, eu vejo o amor. Oh, glória. Esse microfone não está perseverando. Onde eu vejo o amor esfriando. O amor a Deus, o amor pelas vidas. Nós temos vivido dias em que todo mundo pensa só em si, em alcançar a sua bênção e a sua promessa, e cumprir o propósito de Deus, nem pensar. Orar para que as pessoas se convertam, dar frutos, alcançar vidas, cumprir o nosso chamado e a nossa missão, fica em segundo plano, contanto que eu alcance a minha promessa, a minha bênção. Será que Deus nos criou para a gente alcançar a nossa bênção? Ou alcançar vidas? Ide por todo mundo, alcançai todas as bênçãos possíveis, todas as promessas que lhe estiverem perto, e eu serei contigo até a consumação dos séculos. Amém? Não amém. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém, queridos? Aleluia. Então, amados, eu vou trocar aqui. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que aguentar ou manter-se firme diante das dificuldades, até o fim, será salvo. Perseverança. Será salvo. Por isso Paulo nos diz que a tribulação produz em nós eterno peso de glória. Que coisa tremenda. Eterno peso de glória. Isso é 2 Coríntios 4,17. Na nota da rodapé dessa Bíblia aqui, eu escrevi aqui porque a nota de rodapé aqui eu não vou enxergar. Estas tribulações estão preparando uma grande recompensa para os crentes. A nossa fé e obediência nos sofrimentos agradam a Deus. E Ele não esquecerá de nós. Amém? Ele não vai esquecer de você. Fala para o seu irmão, Ele não vai esquecer de você. Ele não vai esquecer de você, meu irmão. Todo cristão passa por tribulações, e essas tribulações têm um propósito, te levar a alcançar os propósitos de Deus para a tua vida. Ou seja, sem tribulação e perseverança, você não alcança nada. Você não chega em lugar nenhum. Eu me lembro que uma vez eu falei isso aqui na igreja, não existe testemunho. Você já viu alguém dar esse testemunho? Eu estava bem. Continuei bem. Depois tudo melhorou. E aí, quando parecia que nada melhor ainda poderia acontecer, eu recebi uma grande vitória. Existe isso, queridos? É desse jeito que acontece? Né? Não é assim. Normalmente é assim. Ó. Aí que Deus faz. Deus te leva para o vale e depois Ele te tira do vale. E no vale você tem as experiências com Ele. E no vale Ele trata com o seu caráter. Ele transforma você para você dar muito fruto. Glória a Jesus. E abençoar as vidas. Todo grande testemunho vem de um período de grande tribulação e provação. Por isso que é um grande testemunho. Por isso mexe com a nossa fé. Amém? Perseverar significa aguentar ou manter-se firme diante das dificuldades. O contrário de perseverança é inconstância. Por isso a palavra de Deus diz que o inconstante não recebe nada. Né? O constante está lá em Tiago 1, 5 a 8. O constante é aquele que nem a onda do mar. Certo? A palavra de Deus diz que ele
Né? Uma hora vai, outra hora vem, outra hora vai, outra hora vem. Uma hora está animado, outra hora não está, outra hora sim, eu vou, depois não vou mais. Não, agora eu estou firme, agora conta comigo. Não, não conta comigo porque eu não estou firme mais. Inconstante. Diz a palavra no final: não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Não recebe nada. Um inconstante. Devemos ser perseverantes. Glória a Jesus. Então, Romanos 5 mostra uma sequência que, se não for respeitada, você fica incompleto. Tribulação, perseverança, experiência, esperança. Quando você não persevera, você não tem experiência. E por isso você não cresce. E não chega à esperança. E a esperança é o que nos motiva a avançar. A esperança nos motiva a crer, a ter expectativas em Deus. Essa semana vão pôr a palavra do Sandro. Ouça a palavra que o Sandro pregou semana passada. Tenha esperança. Depois você ouve essa de novo, se você quiser. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, por favor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Essa palavra falou com você essa noite? Amém. Então, meu irmão, que você lembre, a nossa vida sempre vai ter problemas. Sempre vão ter tribulações. Mas o Senhor vai estar conosco todos os dias. Ele fala isso diversas vezes para a gente não esquecer. Para a gente não esquecer. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eis que pode vir o rio, os rios podem tentar se submergir, você vai passar pelo fogo, mas eu vou estar com você. O Senhor sempre fala isso. Eu não esqueço de você. Deus é bom. Então o Senhor nos motiva a perseverarmos todos os dias. Perseverarmos em fazer o que é correto. Perseverarmos em continuar orando, vindo à igreja. Eu queria que esse ano você perseverasse em estar num grupo familiar. Que você perseverasse em ganhar uma vida para Jesus. E não simplesmente dizer para a pessoa aceitar Jesus e acabou. Não, orar com ela, ligar para ela, acompanhá-la. Amém? Esse ano vai ser um ano de coisas novas. Óbvio. O Senhor sempre faz coisas novas. Mas coisas que Deus tem falado conosco. Então, meu irmão, continua perseverando. Eu não sei a luta que você esteja passando. Eu não sei, nesse momento, talvez agora, esteja tudo bem na tua vida. Mas eu quero dizer para você que todo mundo que está aqui, todo mundo, sem medo de errar, já passou uma crise, já passou uma tempestade, já passou situações em que pensou em largar tudo, disse que não aguentava mais, pediu para Deus levar. Várias pessoas talvez tenham dito isso aqui. Eu nem vou pedir para você levantar a mão. Né? Mas pessoas por quê? Momento de muita angústia. Momentos de medo, de dúvidas. O coração disparou, ficou com medo. Mas isso faz parte da vida, viu? É o que Deus tem falado conosco. Faz parte. Mas faz parte, meu irmão, você sair daqui hoje crendo. Deus é contigo. O Senhor é com você. Busque a Deus. Faça a sua parte. Faz a tua parte. Está em crise, irmão? Para de ver TV. Vai orar. Faz um jejum. Amanhã nós estamos de jejum aqui na igreja. Alguns irmãos vêm amanhã de jejum. Semana passada nós viemos aqui segunda-feira de jejum para orar. Tinha mais gente do que o normal.
povo está vindo orar. E muita gente chorando. O sentimento que Deus colocou no meu coração. Muita gente sendo moída pelos problemas da vida. Muita gente pedindo para Deus abrir uma porta de emprego. Mas vieram aqui buscar Deus. Vieram fazer sua parte. Muita gente subempregada aqui abrindo o coração e pedindo para Deus, Senhor, eu preciso de outro emprego. E nós estamos orando, amém? Nós cremos no poder da oração. Cremos que Deus pode mudar situações. Deus quer que a gente ore. Amém, queridos? Amém? O Senhor diz para que que sejam conhecidas diante de Deus todas as nossas petições. Queremos colocar juntos como igreja. Venha buscar a Deus. Deus tem solução para a tua vida. Deus tem solução para o teu casamento. Deus tem solução para a tua casa. Deus tem solução para aquele pecado que você não consegue deixar. Deus tem solução para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. O propósito de Deus é te levar para o céu. É isso que Ele quer. Amém? Aleluia. Então vamos buscar a Deus. Glória a Jesus. Então feche seus olhos. Vamos orar. Vamos orar. Olha, acende as luzes aqui da frente, por favor. Não, é a outra, a branca. Isso, já dá para mim enxergar. Glória a Deus. Eu queria saber se tem alguém aqui essa noite que quer entregar sua vida para Jesus. Alguém que ainda não tenha feito isso. Que hoje gostaria de levantar sua mão e pedir para que Jesus entre no seu coração. Tem alguém essa noite que quer entregar sua vida para Cristo? Nós queremos orar por você. Amém? Glória a Deus. Querido, eu não sei, como eu falei, eu não sei qual é a aflição que você está passando. Eu não sei o que te aflige. Eu não sei o que você tem suportado aí na sua tempestade. Mas nós, como igreja, queremos hoje abençoar você. Amém? E talvez você tenha vindo aqui hoje, como muitas vezes eu falo na segunda, pensando, talvez na semana ou hoje, puxa, eu vou na igreja, se pudesse, eu gostaria que orassem pela minha vida, orassem pelo problema que eu estou passando, que você não precisa nos contar. E se você talvez entrou aqui hoje pedindo, me ajuda, Senhor, a perseverar, me ajuda, Senhor, a acreditar, a continuar firme, a acreditar que vale a pena te servir, que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. Se você tem, talvez, pedido isso para Deus e gostaria hoje que alguém orasse por você e viesse aqui na frente, pode vir aqui que nós vamos orar pela tua vida. Sai do seu lugar. Se você quer apresentar para Deus a tua situação, que você se sente aflito, você não precisa dizer o que é, mas Deus sabe. E Ele vai ouvir a nossa oração. Amém. Vem rápido, sai do seu lugar, vem rápido aqui. Amém, queridos. Glória a Deus. Pode vir. Não importa o que você esteja passando. Deus tem poder para mudar o seu caráter, mudar o seu coração, mudar os seus pensamentos. Ele sabe o que você está passando no seu trabalho, o que você está passando na sua família. Ele sabe a sua luta, Ele sabe que você quer mudar. E se você hoje está nessa disposição, amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, o Senhor conhece cada um dos teus queridos que estão aqui. O Senhor sabe, Deus, que esses irmãos estão passando. Pessoas que o Senhor ama e que, Senhor, estão passando uma luta, talvez uma crise, um temor na sua vida. Talvez, Senhor, um problema sério no seu casamento, ou um problema sério de enfermidade, ou talvez um problema sério financeiro. O Senhor sabe de todas as coisas. Nós te pedimos esta noite, tem misericórdia de cada um dos teus queridos aqui. Deus, estende a tua mão sobre eles. O Senhor é aquele que nos diz hoje, através da tua palavra, que o Senhor vai estar conosco, que o Senhor conhece cada um de nós
pelo nosso nome, cada um de nós. O Senhor é aquele que diz através da tua palavra que o Senhor vai estar conosco quando tivermos que passar pelo fogo, quando tivermos que passar pelas águas, e o Senhor não vai deixar que elas venham nos submergir, e também, Senhor, que o fogo nos queime. Senhor, eu peço essa noite, tem misericórdia, e acalma estes corações. Tem misericórdia hoje e renova a fé no coração de cada um deles. Renova a fé, renova a esperança essa noite. Renova os teus filhos a perseverarem, porque hoje o Senhor nos ensinou, Deus amado, que nós devemos perseverar no meio da luta, perseverar no meio das batalhas, perseverar, Senhor Deus amado, no meio das aflições, perseverar, Senhor Deus amado, nas tribulações, Senhor, porque, Senhor Deus amado, elas são necessárias para que o Senhor possa cumprir em nós os teus propósitos, ó Deus amado, para que o Senhor nos leve para onde o Senhor quer, para que cheguemos, ó Deus amado, aonde o Senhor planeja que estejamos, ó Pai. Por isso eu peço para que o Senhor ajude cada um dos teus filhos aqui, cada um dos teus filhos, todos esses que estão orando no seu lugar, apresentando a sua batalha, apresentando a sua aflição, a sua luta, que eu peço, Deus, ajuda todos a perseverarem este ano, perseverarem, Senhor, tomarem atitudes, se levantarem, Senhor Deus, como homens e mulheres de Deus, crendo, confiando, Deus amado, acreditando, Senhor, que o Senhor é com eles, porque essa é a verdade. O Senhor nos ajuda, e que nesse processo, Senhor, nós possamos entender a tua vontade, que neste processo que o Senhor tem para as nossas vidas, possamos ser corrigidos, possamos ser transformados pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, ter o nosso caráter transformado em nome de Jesus. Possamos, ó Deus, olhar para tudo que o Senhor tem feito, Senhor, e dizer: vale a pena servir a Deus, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena confiar nas suas promessas, vale a pena confiar nesse Deus que nos ama. Ele é conosco, Ele me ajuda a passar por tudo isso, Ele te ajuda hoje. Creia, meu irmão, o Senhor é contigo. Hoje você vai, em nome de Jesus, dormir de forma diferente. Deus é contigo no meio da tua luta, da tua aflição, no meio do teu problema. Você vai lembrar: o Senhor está comigo, Ele não me abandonou, Ele me ama. E Ele vai me ajudar a passar por tudo isso. Ele vai me ajudar a chegar aonde eu tenho que chegar. Ele é o Deus que desembaraça o meu caminho. Aleluia. Ele é o Deus que me ama. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos. Mais uma vez, abençoa os teus filhos. Abençoa o sono dos teus filhos. Abençoa os teus filhos com paz. E ajuda todos os teus queridos aqui a lembrarem destas coisas, Senhor. Quando vierem os momentos de aflição, lembrarem que o Senhor é com eles. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.